fica mais claro assim, essa parte do Estado, a queda tendencial da taxa de juros. Eu achei que está bem... Deu para entender tudo redondinho, assim. Parece que você fez a construção que nem o Marx. Tipo, essa última parte da explicação de onde leva o prédio, porque se mistura e acaba no Estado, que você tinha falado lá na primeira aula da propriedade e do Estado garantir a propriedade privada por meio dos juros, ele está explicando tudo, isso fez todo sentido. Eu tenho um Twitter que eu só falo besteira, né? E eu sou amiga do Chico Barney. Você conhece Chico Barney, Juliana? Ele só fala sobre dançarinas do Faustão, sobre celebridades, só coisas sobre novela. E ele postou sobre... Ele postou um negócio do curso. E outro dia ele falou que ele tem um talento enorme de fazer coisas desinteressantes se tornarem interessantes. Eu falei, então você vai fazer a orelha do meu livro, né? Aí eu vou colocar essas frases de vocês. Escreve, né? Apresentou como Marx. Eu falei, nossa, já tá ótimo. Imagina, eu vou colecionando essas coisas assim, né? Tem que pôr isso em algum lugar no Lattes, gente. Eu só não sei onde. Senta aqui, homem de Deus, tá escondido. E... realmente, assim, hoje a ideia, a gente só vai fazer um recuperation daquilo que a gente viu na semana passada, e eu optei para fazer uma apresentação de história econômica. Então a gente vai vir da Segunda Guerra Mundial até hoje. E eu acho que tudo que a gente foi falando nesses dias vão se encaixando. E a gente vai perceber que as falas são muito dirigidas aos estados, né? Porque é economia política, é política econômica, é economia de mercado, mas quem está sempre articulando é o Estado. Então, conforme a gente for desenvolvendo, a gente vai puxando essa víscera, digamos assim, da dívida pública, que é o que eu tentei deixar aí mais armado para vocês, que é eu acho que o interessante da dívida pública é a gente ver aquilo que a gente se propôs a ver nos bancos, por exemplo, quem é que paga o aluguel? Quem que paga o juro final? A dívida pública ela é um mecanismo muito grande, onde o Estado ele basicamente pega toda a riqueza produzida e lança para fora, via título público, certo? Então, é uma condensação do que a gente estava falando, mas também para eu falar simplesmente isso, sem nada em cima, também era melhor não ter dito nada, né? Tudo bem? Então, gente, na semana passada, se vocês me ajudarem a lembrar, então a gente desenvolveu, sem mencionar termos, certo? A gente desenvolveu a tal da queda tendencial da taxa de lucro. Às vezes eu confundo lucro e juros, mas é lucro. E a gente viu que a queda tendencial da taxa de lucro se dá sempre na direção de quem tem maior propriedade, né? Essa é a loucura. O cara tem a maior massa, a maior quantidade de capital imobilizado, a taxa média de lucro dele é menor, cada vez menor, mas porque ele põe o preço médio de mercado, ele acaba sugando. Vem cá, Evandro, vem cá. Tem, pensei em todos vocês. Por causa do preço de mercado que ele coloca porque ele produz em escala, ele acaba drenando uma quantidade grande de riqueza em circulação, de dinheiro em circulação. Então, com isso mais ou menos claro, a gente viu que, bom, mas então, por que não explodiu sozinho, né? Afinal de contas, é uma tendência, né? Já faz uns bons séculos de tendência. Então, a gente viu que as mesmas tendências têm as contratendências, certo? E das contratendências, a gente vai hoje passear um pouquinho por elas, certo? E a tendência última, que é a que eu tento apresentar nesse texto que vocês grifaram em 7 cores, é a que expande a liquidez, que eu chamo de capital em alcave. Aí no texto, alcave, capital em alcave, é como uma terra em descanso, né? Aquela rotação da terra ó, que a gente faz. E o capital em alcave é aquele que o cara deposita. Bom, não vou recolocar na produção, porque isso vai aumentar os meus gastos fixos, vai diminuir ainda mais o meu preço,
mas o meu lucro não vai aumentar proporcionalmente. Então, tá bom, né? Às vezes o salto tecnológico que se dá é tão grande, né? Nós, quando a gente vai estudar microeconomia, a gente tem como conceber, por exemplo, nos estudos de micro, e micro é uma coisa muito interessante, em como as empresas elas estão muito mais à frente do que a gente consome os produtos que elas colocam no mercado, né? Então, isso tudo vai aumentando cada vez mais o fosso delas de investimento, né? Então, não interessa, como a gente vai ver, não interessa fazer um liquidificador que dure 50 anos, certo? Você precisa de um liquidificador que dure 1 ano e meio, né? Não adianta você fazer uma fita cassete que dure 100 anos, você precisa fazer uma que grave 3 vezes, e assim vai, né? Mas, além disso tudo, a gente viu as tais contratendenciais e essa em Alcave, me parece que ela consegue dar um contorno e agrupar tudo que a gente viu para falar de mercado financeiro no final, certo? Então, assim, são zilhões de slides hoje. Eu só trouxe um. Senta lá, Ana. Senta lá. Então, assim, vamos no tempo de vocês, tá? É aula basicamente de história econômica, tá? Então, eu vou trazendo várias informações que vocês vão me puxando, vai devagar, vai rápido, volta nisso, volta aquilo, tudo bem? Tudo bem. Fiquei mais pertinho aqui para apertar o botão. Bom, então, eu ia falar para vocês, para a gente lembrar, vamos tentar voltar no pós-guerra, então, tudo bem? Então, a guerra, na verdade, ela termina em 45, em termos históricos, porque, na verdade, é o Japão que vai se estourar lá no final. Mas no final de 44 para o começo de 45, a coisa já estava mais ou menos encaminhada com a Alemanha lá. E os principais estados estavam se organizando em Bretton Woods. Bretton Woods fica onde? Assim, chuta comigo. Onde será que fica? Fica na Jamaica? Onde fica, Evandro? Onde você acha que fica? Fica nos Estados Unidos. Se não me engano, é um campo de golfe. Mas assim, bem assim. Só que a Segunda Guerra Mundial acontece na Europa. Bom, acontece também no Japão, mas assim, por que o acordo de Bretton Woods que a gente vai ver acontece num campo de golfe norte-americano? Está grande. Mas a gente saiu da Segunda Guerra. Nem saímos da Segunda Guerra Mundial, porque Bretton Woods é 44. Os caras já estão sentando fazendo negócio ali. Não está rolando em Londres, não está rolando na Suíça, está rolando onde está a grana. E por que está a grana lá? Por que você acha que está a grana lá, Lucas? Intuitivamente, né? Porque não é o centro da guerra também, né? A gente pode falar que lá estava, digamos assim, as coisas tinham restado, né? As coisas estavam vivas ainda lá, né? Tem essa... Os bancos de lá não foram destruídos, né? Banco destruído é uma coisa que a gente não costuma ver, Mas vamos seguir o dinheiro. Na dúvida, vamos seguir. A economia estava aquecida por causa da guerra? A economia estava... Então vamos juntando, né? A economia estava aquecida e os bancos não estavam destruídos. O contrário de destruído é que eles estavam, né? Então, assim, no final da guerra, a gente vê com mais cuidado, claro, né? Se a gente for desdobrar cada contorno, vamos longe. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele é o maior credor. Ele emprestou dinheiro para todo mundo. Assim, todo mundo. Ele deu todo o crédito possível. Em troca do crédito, ele ficou com ouro. A gente está vivendo num período onde a gente tem o lastro da moeda com ouro, certo? Então, ele é um imã que trouxe todo o ouro da Europa para dentro dele, certo? Então, a economia norte-americana, ela passa a ser o maior país capitalista logo com a Segunda Guerra Mundial. Ele já, digamos assim, ele já empurra a Inglaterra no final da Primeira, mas na Segunda Guerra Mundial ele é a potência econômica, ponto. Então, a grana dele faz pesar. Tudo bem? Tudo bem. Em Bretton Woods, a gente vai discutir um negócio chamado Sistema Monetário Internacional. Certo?
Por que raios isso é mais importante do que discutir um acordo de paz, né? Veja bem. Ninguém estava discutindo acordo de paz em Bretton Woods. Estavam discutindo basicamente como é que a economia mundial ia voltar a funcionar com o final da Segunda Guerra Mundial. Certo? Porque estava completamente caótico. Nós tínhamos duas opções. Uma proposta pelo Lord Keynes, certo? E uma proposta pelo general Dexter White. Quem ganhou qual das duas propostas ganha? Keynes. Não. Ah, gente, mas vocês também, né? É o mais famoso, mas não é ele que ganha. Estamos no campo de golfe nos Estados Unidos. Todo o ouro mundial está lá. Aí vai o Lord Keynes e ganha a disputa? Não. A coroa britânica estava devendo até os fundilhos lá, essa altura do campeonato, para os Estados Unidos. Quem ganha a proposta que vai basear o sistema monetário internacional é o Dexter White. Ou seja, é um cara linha dura mesmo, tratorando. Então vamos tentar entender. O Keynes, ele vai propor o seguinte: para que não tenha um negócio chamado especulação monetária, especulação cambial, né? Porque eu posso diminuir os juros, você pode aumentar os juros, todo mundo vai sair de uma moeda, vai passar para outra, e isso vai desgovernar cada economia nacional, e a gente já viu aonde isso vai chegar. O Keynes vai propor uma cesta de moedas que vai ser administrada por um organismo internacional, certo? Um organismo internacional que fosse o mais... como a gente pode falar quando a pessoa não está presa com ninguém? Obrigada. O mais independente possível. Ele seria um organismo internacional independente supranacional. Quem adora estudar esse tema são os alunos de RI, certo? Porque é nesse momento que os caras estão desenvolvendo os organismos internacionais que vão conseguir fazer alguma ingerência ou não nos países que acabaram de sair da Segunda Guerra Mundial. Então, o Keynes está propondo uma cesta de moedas que ele vai chamar de Bancor. Então, toda vez que dá um pau no dólar, você vai ler algum artigo no Valor, algum artigo em algum lugar, falando do cesto de moedas Bancor, certo? Vamos sempre resgatar essa ideia do Bancor. E o que seria? Cada país teria sua representante, sua moeda representante nesse Bancor. E o Bancor, ele faria digamos assim, ele seria a moeda lastro internacional, certo? Todas estariam indexadas ao valor do Bancor e ele flutuaria em relação, né? Todas flutuariam em relação ao Bancor. Então, ele não permitiria, por exemplo, em termos keynesianos, que houvesse uma hierarquia de moedas, uma especulação cambial, que a gente vai ver como é que funciona, porque é o que vai acontecer mais tarde. Tudo bem? Mas não é ele que ganha, é o Dexter White. E o Dexter White fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sistema de paridades fixas, mas conversíveis. Um dólar vale 1/20 de onça ouro, o marco vale X, o franco vale tanto, a libra vale tanto, cada um tem um valor mais ou menos fixo, pode variar dentro de um eixo pequeno e todas as moedas têm conversibilidade, certo? Todas podem ser trocadas, mas não tem nenhum organismo supranacional orientando a economia internacional. Até aí me parece também, bom, ele não está propondo criar nada, né? Simplesmente ele está deixando com que todas as moedas circulem. Mas como o dólar é a moeda de estoque de todos os países, porque todos os países trocaram o seu estoque de ouro por estoque de dólar, que era o crédito em circulação. Qual era a moeda que era mais forte internacionalmente com a Segunda Guerra Mundial? O dólar. Então, o Bretton Woods não coloca no texto que o dólar é a moeda de conversibilidade internacional. Ele coloca que é um sistema de câmbio fixo, mas conversível, certo? Todos eles vão se intercambiar. Ele vai flutuar um pouquinho, mas dentro de uma banda fixa, mas não está escrito no texto de Bretton Woods que é o dólar que vai ser a moeda internacional. Não está. Mas na prática é isso que acontece.
Então, eles não precisam dizer, não, a moeda mais forte vai ser a nossa. Sim, ela já é. Então, como todos os países, como se todos vocês fossem países que estavam passando pelo período de guerra. Todos vocês me trouxeram o ouro de reserva de vocês de estoque, ficou comigo, sou os Estados Unidos, e em troca vocês ficaram com a minha moeda e com dívida minha, certo? Então, todos os países vão se organizar com a moeda que eles têm em caixa. Então, você, por exemplo, tem um franco, você é a França, certo? Então, qual é a valorização, certo? Qual é o valor do câmbio francês em relação ao dólar? O dólar é muito mais interessante, certo? Ele é muito mais forte do que uma moeda francesa. Dá para entender assim? Ana, a União Soviética participou disso ou eles decidem quanto vale o rublo? A União Soviética, durante o período todo, até o final dela, ela tem comércio livre com os Estados Unidos. Isso que é uma loucura, né? Mas ela tem uma proposta de que não tão transparente. Mas ela que decidia o câmbio, né? Eles mudavam lá naquele estrangeiro deles, onde você podia comercializar a moeda, eles que diziam quanto valia. Agora vale X. Em tese, funcionava em tese, não todos os países tinham uma determinação mais ou menos de partida, assim como a Rússia. Né? Mas a Rússia, como ela é muito fechada, a União Soviética ela é muito fechada, então ela tinha o tal do rublo comercial, né? Que é para transações internacionais que ela tinha que fazer com dólar, e tinha o rublo interno. Né? Então, lembra com muito exotismo um pouco do que a China faz com o yuan dela lá. Muito exotismo, né? Porque a China tem uma questão comercial muito forte, ela mantém o valor dela super baixo, tal, para ser competitiva. Mas nesse período, a União Soviética ela faz todo tipo de acordo comercial com os Estados Unidos, mesmo com a Guerra Fria comendo solta. Mas ela tem uma moeda para fazer. Entendi. A questão não é tanto de como isso vai afetar nacionalmente, né? Não é como a gente vai ver aqui, né? Tem questões inflacionárias rolando na União Soviética, mas a gente tem, digamos assim, uma distância maior, né? O Estado está muito mais ali. Mas nesse período, até mais ou menos 68, todos os Estados estão muito... E os Estados Unidos também, então é meio difícil falar. Os Estados Unidos também vão estar equilibrando o câmbio deles pra caramba. Então, esse arranjo que a gente vai chamar de era dourada, né, anos de ouro do capitalismo, não é tão assim anos de ouro, sabe? Nem para os Estados Unidos, nem para a União Soviética e nem para todos os outros países envolvidos. Não respondi muito bem, né? Não, mas a história do como funciona internamente, sim. Mas assim, eu vou ficar devendo mesmo porque eu estudei muito cultura russa, quis estudar a União Soviética, né? Rússia pós-soviética, mas não levei para frente. Então, para mim, a Rússia sempre foi, a União Soviética sempre foi uma caixa preta mesmo. Isso, mais ou menos são ainda. Então, a gente entendeu que teve uma disputa e essa disputa não saiu a que buscava por uma internacionalização, certo? Ganhou a disputa que, a princípio, parecia menos inovadora, mas que, no fundo, já estava subentendido que a moeda forte seria os Estados Unidos. Olha que interessante, o Keynes morre um pouco depois, né? O pessoal da economia fala que morre de desgosto, né? Porque uma das propostas do Bancor era exatamente não levar para que uma moeda tivesse tanta força assim, né? Toda a engenharia do Keynes de fazer o Bancor uma instituição supranacional era que não houvesse tanta hierarquia entre as moedas, porque ele nunca foi burro. Ele tinha plena noção de que ia haver uma assimetria gigantesca, ainda mais com os Estados Unidos lá em cima e todo o restante lá embaixo. Tudo bem? Tudo bem. Então, na década de 50, estou falando 44, aí vamos olhar para a década seguinte do pós-guerra, né? Todo o período pós-guerra é um período de reconstrução, certo? Da Europa e do Japão. Né?
Por que, por exemplo, com o final da Primeira Guerra Mundial, não houve essa tentativa de reconstrução da Alemanha, dos países vencedores? Na verdade, eles quiseram isolar a Alemanha, o revanchismo era total, eles queriam que a Alemanha fosse para a draga absoluta, certo? E o Keynes, voltando ao Keynes, o Keynes já sabia que aquilo lá não ia ser uma boa ideia, né? Quando ele está vendo os tratados pós-Primeira Guerra Mundial, ele fala, olha, toda a Europa precisa que a Alemanha volte a funcionar. Eu acho que isso ilustra mais ou menos bem o que a gente pode estar querendo dizer com quando a Argentina vai para o saco, a gente vai também, né? Todos os países têm que estar interessados no resgate da Alemanha, dizia o Keynes pós-Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha é gigantesca. Ela faz a economia europeia rodar. E a gente estava isso em 1920. E a gente está hoje vendo a União Europeia e é exatamente a mesma coisa, né? Não sei se vocês sempre leem a mesma coisa, mas todo mundo diz que a Merkel ri da cara do Hitler, não é? Que ela, sem invadir nenhum país, ela controla toda a Europa, né? Então, assim, a questão da Alemanha é muito importante porque ela dinamiza. Assim que a Alemanha se unificou, isso era 1870, 1871, ela já tinha uma economia industrial tão grande quanto a da Inglaterra. Então, o Estado alemão é muito grande. Tá? É como se você abrisse um buraco, né? Bom, então, com a Segunda Guerra Mundial, para não acontecer uma situação dessa, por exemplo, eu sou Estados Unidos, vocês todos devem para mim, mas se todos vocês estiverem quebrados, vocês não têm como comprar coisas de mim, certo? Então, não adianta, eu vou morrer com a dívida de vocês no bolso, eu preciso que vocês tenham condições de me pagar, né? Essa é a ideia, essa é a estratégia. Então, muito bem. Então, os Estados Unidos faz todo o plano de reconstrução da Europa e do Japão, certo? Então, os Estados Unidos lançam várias linhas de crédito que a gente conhece como Plano Marshall. Estão lembrando? Vagamente. Muito bem. Então, os Estados Unidos, que já tinha todo aquele débito, né? Digamos assim, todos os países europeus tinham aquele débito gigantesco dos Estados Unidos rolando. E aí os Estados Unidos deu a fundo perdido dinheiro para os países europeus. Não tem nada de graça, né? Como eles gostam de dizer, não existe lanche de graça, né? There is no free lunch, certo? Muito bem. Então veja, os Estados Unidos, durante a Primeira e a Segunda Guerra, principalmente a Segunda, eles emprestaram dinheiro para todo mundo. Todas as indústrias dos Estados Unidos estavam vendendo e produzindo acima do teto, certo? Houve uma expansão gigante em escala industrial. Empregaram as mulheres porque simplesmente eles precisavam manter o volume de escala de produção. Depois as mulheres tinham que voltar para casa, mas aí era um outro problema. Acabou a Segunda Guerra Mundial, para que eles continuem vendendo na mesma escala, faz sentido o que eu estou pensando com vocês? Eu preciso fazer com que as pessoas continuem consumindo em escala. O problema é que na guerra o cara não tem como não comprar. Ele é obrigado a comprar, certo? Se ele precisar de um tanque, ele vai comprar. Se ele precisar de bala, ele vai comprar. Só que com o final da Segunda Guerra Mundial, por mais que os países europeus estivessem destroçados, a economia ela vai se recuperando. E conforme ela vai se recuperando, por incrível que pareça, os Estados Unidos vão começar a ter déficits crônicos. E quando eu digo crônicos, é que os Estados Unidos nunca vão conseguir se recuperar comercialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Após 55, a curva da balança comercial norte-americana é sempre descendente. Posso traduzir isso em termos normais? A Europa realmente funcionou, a linha de crédito funcionou, vocês começaram a produzir, a crescer. A indústria europeia em 55, em 10 anos com os recursos do Plano Marshall, já estava super estável. Então, eles não precisam comprar tanto quanto eles compravam antes. E agora eles fazem concorrência com os meus produtos. E aí começa a entrar, digamos assim, água na gasolina norte-americana, certo? Então, eles não conseguem, quando a gente fala balança comercial deficitária, eles não conseguem mais vender tanto quanto eles compram do mundo todo. Isso não é atual. Isso vem desde 55.
Ou seja, o que os Estados Unidos fazem, ninguém mais faz. Ponto. Porque eles são a principal moeda mundial. Então, nenhuma receita que funciona nos Estados Unidos funciona aqui. Nem no Japão, nem em Marte. Em lugar nenhum. Eles são um ponto fora da curva. Certo? Se você tivesse os déficits que os Estados Unidos têm, seu país já tinha quebrado na hora. Mas não quebra. E a gente vai tentar entender ao longo do encontro de hoje, porque ele tem o controle de todas as economias internacionais. Porque todos vocês têm a minha moeda de estoque. E eu compro todos os produtos de vocês. Certo? Então, eu produzo e eu compro. Ou seja, eu sou literalmente um umbigo da economia internacional. Tudo bem? Tá indo bem? Tudo bem. Então, olha só que bonitinho. É o único gráfico de hoje, gente. Então, aqui a gente tem bom, na internet tem a partir dos anos 90, digitalizado acho que tem de todos os anos, mas que já é em formato digital desde os anos 90. O governo norte-americano tem um anuário, é como se fosse um almanaque anual do presidente, certo? É só você jogar lá na internet, eu te dou a referência daqui a pouco. Ou seja, todos os dados que o presidente norte-americano tem, você também tem, em tese. É claro que não é bem assim, né? Enfim, isso é meio novelesco, mas todos os dados da economia norte-americana estão nesse anuário. E a gente tem mais ou menos acesso, acho que já tem uns 100 anos disponível disso. E esse aqui é o de 2017, 2018, se não me engano. Tá? Então, esse gráfico eu retirei de lá e basicamente está mostrando o que a gente está tentando falar aqui. Então, você vê que com o fim da Segunda Guerra Mundial, o comércio norte-americano ele já não consegue nunca mais chegar àquela linha inicial aqui, certo? É sempre alto, tudo bem, mas você vê a falta que faz o fim da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. Tudo bem. Com o fim, né, já passado as décadas, a gente vai ter aquilo que a gente chama de déficit crônico. É daqui para a ribanceira, certo? Mesmo assim, os Estados Unidos são o país que a gente conhece. Eles não são qualquer país. Eles são os Estados Unidos. Então, esse déficit aqui, se fosse nosso, a gente já tinha quebrado. Certo? A gente já tinha se transformado em 465 municípios, certo? Mas os Estados Unidos não. Aqui tem algo diferente lá. Tudo bem? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido daquele jeito, né, gente? Ó, eu coloquei até umas imagenzinhas para ajudar, né? Sabendo que é intragável o assunto, né? Então, a gente tem que ir pensando naquilo que a gente foi falando em todo o curso para ficar um pouquinho de subtexto. E a gente vai entendendo com o passar do tempo que a gasolina está engasopando aqui. Era um sistema pós-Segunda Guerra Mundial o mais harmônico possível, cheio de instituições internacionais para garantir que o capitalismo tivesse condições, mas mesmo todo tutelado, os Estados Unidos e a economia internacional, ela começa a travar. E aí eu vou perguntando para vocês por que vocês acham que a economia começa a engasopar. Tudo bem? Vão anotando as sugestões de vocês aí, porque ela vai começar a dar soco aqui. Tudo bem? Então, entre a década de 50 e 60, a gente tem contextos bem distintos do que a gente tem hoje, a gente não pode esquecer. A gente tem Guerra Fria, a gente tem um bloco gigantesco, que é a União Soviética, certo? Com o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma pulverização de partidos comunistas na Europa. É enorme, certo? Condição para ter acesso às linhas de crédito do Plano Marshall
era que os países que fossem recebê-lo não tivessem permitidos no pleito eleitoral partidos comunistas. Você pode ter um partido comunista, mas nenhum deles vai poder ter um candidato nas eleições democráticas do seu país. Tudo bem? Certo? O Plano Marshall chega a ser oferecido até para alguns países comunistas para tirar da esfera da União Soviética, né? Sim. Tem toda a questão da cortina de ferro aqui também, né? Porque a União Soviética sai da Segunda Guerra Mundial garantindo que ela não vai se expandir mais, né? E os países ocidentais, né, os democráticos, vão dizer que eles também não vão invadir o espaço da União Soviética, mas fica aquela tensão. A gente ainda não tem o Muro de Berlim construído nesse instante, né? Muito bem. Então, diferente do que estava acontecendo, os países, as nações, né, os estados, os governos europeus estavam assim, com o olho piscando, né? Porque vamos tentar entender um pouco de contexto, né? Bom, o exército nada mais é do que um monte de trabalhador. Soldado é trabalhador. Ele está trabalhando num negócio do Estado, ele volta, ele está desempregado. Certo? Ele sabe... Ó, eu lembro de comentar isso num outro curso. Conforme as décadas vão passando, a compreensão do povo francês de que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética ou os Estados Unidos oscila. É um gráfico de pesquisa nacional. Logo com o final da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos os anos 80, a população francesa tinha muito clara que quem tinha conseguido terminar, né, invadir a Alemanha nazista e desbaratar o esquema nazista tinha sido a União Soviética. Com o passar das décadas, isso vai se invertendo. Dos anos 80 para cá, a maior parte da população francesa acha que o fim da Segunda Guerra Mundial é devido aos Estados Unidos. Isso é muito doido, né? Onde eu quero chegar? Bom, você tem uma massa gigantesca de soldados. A Europa está totalmente destruída. Você tem blocos gigantescos, né? A União Soviética, dos sovietes centrais. Daquele lado lá, acenando para todo mundo, né? O Stalin dá grana? Não dá. Ele está lá na dele tentando segurar as pontas da União Soviética, mas como todo mundo tem acesso zero ao que está acontecendo ali dentro, e os dados que o Stalin consegue levantar economicamente são extraordinários nos primeiros anos, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, mas os dados são extraordinários. Bom, a gente quer aquilo lá, certo? Então, os soldados, que agora estão sindicalizados, eles estão organizados, eles têm um negócio chamado poder de barganha. E é muito grande. Então, os europeus, os estados europeus, essa barganha é grande por causa desse bloco soviético gigante fazendo balança. Então, a crítica à social-democracia, por exemplo, se faz exatamente esse período, certo? Bom, você não se torna comunista, mas a gente oferece estado de bem-estar social. Vocês topam? Topa. Então topa. Vocês mantêm dentro do capitalismo, mas vocês têm bem-estar social. Beleza aqui? Beleza. Durante 20 anos, nem isso. Foi o que aconteceu. O problema é que isso só foi possível enquanto houve uma economia grande o suficiente para manter. Né? Então a crítica que se faz à social-democracia é nesse sentido. Ó, vocês se venderam por pouco. Faz sentido o que eu estou falando? Como é que se define exatamente esse estado de bem-estar social? É um estado que basicamente vai garantir educação de qualidade, acesso, moradia. Por exemplo, eu fico assistindo programa de reforma, né? Sou uma pessoa que assiste programa de reformas. Vamos à obra, todo tipo de programa de reforma. E tinha um programa de reforma que era um casal que tinha comprado um terreno de 6x3 em Londres. E eles iam construir uma casa lá. E o apresentador dizia que, olha, agora as pessoas estão felizes porque hoje elas podem ter suas próprias casas. Aí eu olhava assim, tá. Porque antes, aí ele mostra aquelas casinhas germinadas, olha, essa aqui eram casas operárias que era o Estado que bancava. E pera,
Eu tô sentada aqui. As pessoas moravam em... Daquele terreninho. Né? Os caras moravam em casas subsidiadas pelo governo. Tipo, eram bem... Você tem o direito, sua família vai morar sempre que quiser lá, mas não é só propriedade privada, você não vai poder vender. Mas o Estado garante que você vai ter um teto para morar, não é bom? É um estado de bem-estar social. Uma das coisas que a Tati vai falar é exatamente nesse sentido. Você precisa ter o direito à sua casa. A sua casa. Você tem direito a ter a sua casa. Ela vai exatamente nesse ponto. Então, o estado de bem-estar social na Inglaterra se expressa naquilo que a gente vai se basear para fazer o SUS aqui. O estado de bem-estar social da Inglaterra é gigante em termos de saúde. Né? Você tem, a gente brinca, Bolsa Kinder, para todo tipo de... Bolsa Kinder, por exemplo, se você até os 24 anos na Alemanha, independente do valor que a sua família contribua socialmente, a criança vai ter um valor disponibilizado pelo Estado. Né? E são bolsas que hoje a gente fala aqui, nossa, o que é isso? Né? A gente fala de Bolsa Família, na Europa, o estado de bem-estar social é uma série de apetrechos que o Estado garante à população trabalhadora, certo? Acesso, garantia de direitos, educação pública, residência, infraestrutura básica, então, né? Metrô, ônibus, tudo isso que é público, a coisa pública. Casas culturais, teatro, por exemplo, na França você até, né, o que resta, né? Então são as coisas que ainda restam. Na França você tem cinemas, a cada quarteirão você tem capaz de ter um cinema lá. E tem um subsídio cultural. Esses cinemas pequenos passam só produções culturais francesas, então você tem subsídio cultural. Então é um Estado que ele tenta garantir que essa população trabalhadora, que faz pressão porque tem uma União Soviética ali gigantesca, não debande. Faz sentido? Então, mas isso não é o que acontece nos Estados Unidos, tudo bem? Não tem estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Tem outra coisa lá. Tem indústria de massa. Acho que é interessante a gente ver a diferença do discurso, tudo bem? Na Inglaterra, na França, na Alemanha, você tem a questão de, olha, não se torne comunista, se torne social-democrata, o Estado vai te subsidiar, tudo bem? Nos Estados Unidos, esse discurso não funciona. Lá não funciona, não tem Estado te ajudando. Eu acho que isso soa muito familiar pra gente, né? Você tem indústria de massa, você tem consumo de massa, né? É um Estado que produz muito, você tem pleno emprego industrial gigantesco, e a gente sabe, em termos estatísticos, que um emprego industrial, ele consegue indiretamente garantir mais ou menos uns 15 postos de trabalho. Escola, berçário, lanchonete, locadora, certo? Então, se você tem um emprego industrial na sua cidade, você tem 15 empresas, eu estou com a língua presa, 15 empregos indiretos. Ou seja, o emprego industrial, ele é muito importante economicamente para as localidades. Bom, e os Estados Unidos é pura indústria aqui, não é? É basicamente Ford, GM, aço, né? Tudo é indústria. Então você tem muita gente trabalhando, muito acesso a consumo, você tem a expansão dos subúrbios, então você tem o American Way of Life aqui, que não prima pelo estado de bem-estar social, porque você não precisa, porque você trabalha na maior economia do mundo e você pode comprar. Faz sentido o que eu estou falando? E a gente vai ter toda a loucura do macartismo também, para garantir que ninguém queira a expansão da União Soviética, por exemplo. Entende como o discurso não... Por mais que durante a Segunda Guerra Mundial a gente tivesse partidos comunistas importantes dentro dos Estados Unidos, isso sumiu do mapa, certo? Então tem toda uma questão cultural aqui, e eu acho que num curso de economia a gente não pode desprezar tanto, quando de costume, a questão cultural, porque a gente está incentivando o consumo de massa. Porque veja, os Estados Unidos, eles perdem aquele mercado consumidor gigantesco da Europa. Quem é que vai continuar consumindo loucamente os produtos? A gente aqui, as famílias,
Então, os Estados Unidos sempre tem a saída pelo consumo doméstico. Sempre. Então, você vai ver linhas e mais linhas de micro-ondas, linhas e mais linhas de freezers. Você vai ter as linhas de comidas congeladas, liquidificadores, geladeiras e assim vai. Tudo que você... Porque em termos industriais é fácil mudar uma planta industrial, certo? Para produzir um tanque. E você muda ela industrialmente logo depois e ela passa a fazer uma geladeira. Em termos de planta industrial, produzir coisas não é das coisas mais difíceis, né? Então você tem que alterar toda aquela plataforma industrial para fazer consumo. E aí a gente vai entendendo que, aí de novo, Mad Men, você tem que garantir que as pessoas tenham apelo aos produtos que vão cada vez se avolumando cada vez mais. Então a gente tem 2 discursos aqui, certo? Tudo bem. Bom, mas tem um problema. Os Estados Unidos continuam garantindo toda essa quantidade gigantesca. A partir do momento que eu falo que os Estados Unidos não vendem tanto quanto eles não vendem tanto quanto eles precisam consumir do mundo inteiro, já tem algum problema aqui. Não tem um caroço no sangu? Qual é o caroço? Se fosse você, se você fosse Argentina, né? Se você importa muito mais do que exporta, o que aconteceria com o seu país? Quebra. Por que quebra? Mas por que quebra? Porque você tá comprando mais do que tem dentro. Sim. Então, pela concorrência, o preço vai despencar do produto, você não vai conseguir depois. Você não consegue comprar tudo que você precisa, porque você não produz tudo e não tem moeda para isso, porque a moeda está saindo. Sim, você não tem nem de onde tirar, certo? Ninguém vai aceitar a sua moeda. E se por um exemplo você precisar tomar crédito, de quem que você vai tomar? Certo? Então vamos tentar jogar isso para o avesso. Por que os Estados Unidos não quebram? Porque eles emitem dinheiro. Assim é fácil brincar, certo? Bom, eu consumi mais do que exportei. De onde vem o meu dinheiro para consumir mais do que eu exporto, Cristo? Do meu próprio dinheiro, porque eu emito dinheiro. Qual o problema disso? Ele emite porque ele é o lastro. Veja, tem outra coisa. Se está todo mundo crescendo economicamente, o dinheiro que tinha no final da Segunda Guerra Mundial, ele tem que aumentar, não tem? Ele aumenta em dólar. E aumenta em quê? E aumenta em dólar, não aumentou em ouro, certo? Aumentou em dólar. Então você tem um problema assim, visual, certo? É assim, tá desenhado. Então eu sou os Estados Unidos. A economia inteira cresceu, o meu dinheiro continua igual. Então eu vou emitir mais para garantir que o dinheiro continue circulando, porque a gente já entendeu que o dinheiro não pode parar de circular. Mas se a economia cresceu mais, eu precisei emitir mais. Se eu emito mais dinheiro do que eu tinha em representante em ouro, em estoque, o que acontece? Qual é o nome disso? Inflação. Eu tinha X de ouro, tinha X de moeda. Eu precisei multiplicar esse X de moeda por 5. Eu multipliquei a quantidade de ouro. Então eu já tenho um descompasso aqui, certo? A inflação significa que a moeda diminuiu o valor dela. Dentre outras coisas. Ela aumentou a quantidade, mas diminuiu o valor. Inflação, em termos corretos, é que os preços dos produtos sobem durante um certo tempo em relação ao valor, né? Na verdade, é um aumento dos preços durante um tempo fixo. É o preço dos produtos, não da moeda. Que a gente fala inflação não é moeda, são os produtos. Mas se a moeda perde valor, ela pelo menos se desvaloriza, certo? Se ela se desvaloriza, os outros preços eles vão subir em relação à moeda que se desvalorizou. Sei que isso é um caso à parte. Bom, mas se eu tinha X de ouro e eu precisei aumentar a condução de dólar na economia, desde crédito, ou simplesmente vocês cresceram,
Bom, então eu tenho um díspare aqui, não tenho? E para piorar, eu consumo mais do que exporto. Então, eu também estou me financiando. Me financiando com o quê, gente? Eu estou complicando a história. Como é que os Estados Unidos, como é que a Argentina se financia? Como é que o Brasil se financia? Com a dívida? Com uma dívida, certo? Eu emito dívida. A gente não está falando de dívida pública muito hoje. Tem um outro curso que a professora fala de dívida pública. Mas olha só, eu estou precisando de dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou emitir um título público. Nossa, eu sou dos Estados Unidos, sou. Então eu emito um título público e consigo crédito. Olha que emocionante. Tudo em casa. Mas aí, com relação entre emitir o dinheiro e emitir a dívida? Quando você emite uma dívida, como a dívida, você vai pedir dinheiro do mercado, certo? Aí você vai ter um depósito, esse dinheiro vai... É que a gente tem um circuito, né? A dívida pública, quando você emite a dívida pública, você está fazendo 3 movimentos num só. Você está emitindo dívida pública, emitindo um título público. A dívida é um título e uma moeda. A dívida pública é um negativo que você tem, certo? Um título que você emite e uma moeda, ao mesmo tempo. Então, os Estados Unidos, para conseguir se viabilizar, olha só, ele emite uma dívida. Então, ele fica em débito, ele pega adiantado e emite uma moeda. E é exatamente o que ele precisa. Então, ele tem uma quantidade de moeda em circulação gigantesca. A gente tem que pensar que o dólar, ele é a moeda de curso mundial. Então, assim, é uma questão completamente caótica, pelo que parece aqui. E essa situação caótica vai estourar em 68, certo? Quando a gente não tem mais a conversibilidade. O Nixon fala, olha, então, se você for ao banco exigindo a sua onça ouro, eu não vou trocar mais. Não vou. Não tenho condições de fazer isso. Se todo mundo no mundo, amanhã, for ao banco querendo trocar o seu dólar por ouro, não tem condições. E isso só acontece porque todo mundo aqui já entendeu que isso não estava correndo bem, porque a economia mundial cresceu, os Estados Unidos estão com uma moeda completamente fora do padrão estabelecido anteriormente pelo Bretton Woods, aquela moeda não tem aquele valor mais, certo? Ela é gigantesca. E presidentes como o presidente francês de Gaulle, ele começa a falar, eu quero o meu estoque de ouro. É claro que ninguém vai dar, né? Afinal de contas, o de Gaulle ficou falando sozinho, mas entende? Olha, eu quero todo o meu estoque de ouro, eu quero todo o representante das moedas francesas, do marco francês. Marco francês? Não. Obrigada. Do franco francês, eu quero em ouro. Nem responderam o homem direito, mas existia todo esse clima de que a economia norte-americana não tinha condições de se manter dentro daqueles padrões. Faz sentido o que eu estou falando? Então, os Estados Unidos piscam vermelho e falam, ó, não tem mais conversibilidade. Aí eu pergunto para vocês, algum acordo foi feito para resolver esse problema? Em 68? O que você acha, Jordano? Não sei. Tipo assim, a moeda norte-americana não vai fazer mais a conversibilidade com o dólar, com o ouro. E a gente está falando de um mundo, um sistema monetário internacional pós-guerra, arquitetado, baseado em moedas que tinham conversibilidade e que tinham estoque em ouro. A moeda principal fala, não tem estoque em ouro para fazer conversibilidade. Certo? Eu não vou fazer conversibilidade com o ouro da minha moeda. Alguém rearranja, senta aqui, vamos refazer o sistema de Bretton Woods? O que vocês acham? Tem que, né? Mas e se não fizer? Tem que começar uma quintadeira. Vocês acham que teve uma tentativa de acordo? Teve alguma coisa? Fizeram um arremedo, um band-aid? Alguém propôs alguma coisa? O que vocês acham? Fala, Ana Paula. O que seu coração diz? Eu acharia que sim.
Seria mais prudente, né? Mas não fizeram nada. Não fizeram nada. Seria prudente. E em 71, logo depois, que já eu não vou conseguir converter o seu dólar por ouro, o Nixon fala, eu não vou converter e o dólar vai simplesmente flutuar sobre o valor do ouro. Ele não está mais condicionado ao valor do ouro, eu não tenho como manter essa paridade. Ou seja, o dólar não tem mais lastro. É o que você e eu e todos nós vivemos. Não tem lastro, não tem, a moeda dólar não está fixada no valor de referência do ouro. Não tem mais. Em 71. Né? É, porque todo mundo fala disso o tempo todo, né? Eu vou fazer uma provocação que vocês não gostariam, mas se o dólar não está lastreado em nada e todas as economias são lastreadas no dólar... Todas as economias não estão lastreadas, não. É completamente insano. Então vamos tentar, vamos lá. O dólar não está referenciado em ouro. Todas as economias mundiais estão referenciadas no dólar. Se o dólar não está mais referenciado no ouro, ele está referenciado no quê? Nele mesmo, né? Nele mesmo. Não te passa uma segurança, Jordana? Não passa? Passa uma estabilidade, não passa? Essa economia internacional que nós vivemos desde 71. Porque também ninguém fez outro acordo depois do sistema de Bretton Woods. Nenhum outro acordo. Mas como que o lastro no ouro dava qualquer segurança? É uma coisa meio... Porque também... Se você for pensar, ela... não parece ser muito conveniente para uma economia em expansão, certo? Porque o ouro não vai... Ela não se multiplica. O crescimento do PIB, a expansão dos países, esse descolamento ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Em tese, alguém já tinha visto isso. E esse alguém morreu logo depois. Que era o Keynes, certo? Porque se você mantiver uma economia de padrão internacional lastreada num metal que por mais que você encontre uma jazida não sei aonde, você não vai crescer na mesma proporção, mas o pior não é isso, a gente chama de o tal do dilema de Triffin. Os Estados Unidos, ele tem déficit, ou seja, ele simplesmente produz em cima dele mesmo uma quantidade que não tem limite de moeda, ou seja, o dólar, ele ao invés de desvalorizar, ele se valoriza porque ele é a moeda de referência. Todo mundo procura o dólar o tempo todo. Então ele é uma moeda que se valoriza, mesmo cada vez menos, ou melhor, mesmo cada vez mais sendo emitida numa quantidade que não tem segurança sobre ela própria. Mas não tem critério para essa emissão? Assim? Traria um conforto, né? Traria um conforto, mas não tem. Assim, o que a gente costuma dizer para tentar dar um contorno de materialidade é que o lastro da moeda dólar, o lastro da moeda nacional de qualquer país é a própria economia, que é a própria dívida pública. A dívida pública norte-americana, ela literalmente transfere toda a riqueza interna do país para os títulos que ela emite, certo? Então, a moeda dela está lastreada na capacidade de produção do país. A moeda interna dos países todos, ela está lastreada na capacidade de produção dos países, né? Na capacidade econômica dos países, de riqueza mesmo. Riqueza mobiliária, imobiliária, fixa. Todos os ativos do país é o que está baseando, lastreando uma moeda. E no caso dos Estados Unidos, é a única coisa que resta, certo? Porque ela não está lastreada no ouro, ela está lastreada simplesmente nos ativos que ela possui. E nos ativos que ela consegue recolher internamente para pagar a dívida. Mas se ela simplesmente, aí é a minha outra provocação, se ela simplesmente é a moeda de curso internacional,
e ela emite cada vez que a economia expande, ela precisa necessariamente estar muito conectada à quantidade que a economia cresce? De moeda que ela possui? Quem que vai controlar? Daí vem a minha pergunta meio no meio disso. Como é que entra o mercado financeiro nessa história? Naquilo que você já... Ele não entra nessa história? Entra, claro que entra. Porque quando você traz, você tem lá dentro, para além da dívida pública, você pega empresa brasileira, vai abrir capital lá. Então você, além de... O capital não está lá, mas ele está circulando em dólar. Porque quando a Estônia abre capital, ela gera 3 bi de dólar. Sim. Tudo bem que os caras estão aqui e estão investindo dinheiro aqui, mas o capital gira em dólar. Sim. Como isso entra nessa conta? Desse jeito que você está pensando. Você estimula o dólar. Então Brexit foi um bom negócio também para eles por causa disso. Você aumenta, em vez de ir para Londres, você joga direto para Nova York. Você fica calmo aí que a gente vai chegar lá no... a gente está em 71. Eu simplesmente não tem ninguém que vai dizer o quanto eu preciso recolher internamente para emitir. E todo o dinheiro mundial é pago em dólar. Veja, a questão é mais simples do que simplesmente eu precisar emitir para a economia crescer. Você me paga na minha moeda. Certo? Como é que você tem a minha moeda para me pagar? Certo? É tautológico. Para mim, parece... Vou fazer uma comparação, não sei se vai ser muito errado. Sempre boas as suas comparações. Sempre boas. Que é o que você estava falando nas primeiras aulas do valor que se valoriza. O que a gente estava fazendo de avaliação do capital se apropriando do trabalho nesse movimento de se valorizar, parece exatamente isso. O próprio valor americano se valorizando. Super autonomizado, certo? Porque ele está desconectado com uma referência, ele é a sua autorreferência, toda a economia gira em torno dessa referência que não tem referência, e a gente nem entrou na questão financeira ainda, a gente está em 71. Então, a gente está vendo um movimento de autonomização, a gente pode dizer assim, né? Porque esse valor que se valoriza, ele precisa continuar esse movimento, ele não para, não é isso? Bom, e ele não para e não quer dizer que ele fica limitado. Ele não para e ele se expande. Então a gente vai ver mais ou menos como é que isso se expande, certo? Porque o doido é que a economia não se reorganiza para se limitar. Ela se mantém desorganizada para continuar se expandindo. É basicamente isso que a gente está vendo acontecer. Mas isso desde 71. Mas se você for falar por exemplo, no painel Globo News, que o capital é o valor que se valoriza, você não está respondendo nada, né? Primeiro que eu acho que 1/3 dos economistas sabe do que você está querendo dizer. E se você perguntar qual é a origem do dinheiro, a origem material do dinheiro, também vão rir da sua cara. Porque são questões que não se colocam mais. Qual que é a diferença exatamente entre o fim da conversibilidade e o fim do lastro? Você tem dólar, então você tem o direito até 67 de pegar 35 dólares e trocar por 1 onça de ouro, que são mais ou menos uns 20 e tantos gramas. Você não tem mais esse direito aqui. É claro que de uma coisa parece que o pulo já, né? Então assim, eu não faço mais a conversibilidade. Aí você fala, bom, se você não vai converter mais, quem é que me garante que você ainda está lastreado? Exatamente, muito bem lembrado, em 71 também não tem mais lastro. Você não pode trocar, mas está aqui. Tá aqui, tá. É uma poupança. Terceira vez que eu perguntei, estava bem lembrado. Bem lembrado, a gente terminou o lastro, agora não está lastreado mais. E é uma pressão internacional gigante, né? Porque, tipo, quanto vale o dólar? Quanto vale o dólar? Né? Então, os Estados Unidos não tem mais como garantir aquele lastro e tem que, digamos assim, soltar a moeda para ela flutuar, certo? Só que, para desgraça dos Estados Unidos, eu sei que eu vou falar um negócio complicado, mais um,
qualquer moeda nessa situação, se é que fosse possível, ela quebraria, né? Ela se desvalorizaria como, por exemplo, um peso argentino. A moeda norte-americana não. Aqui é tudo contraintuitivo, gente. Eu digo que eu não converto mais, eu digo que eu não tenho mais lastro, e ao invés de todos os agentes econômicos fugirem do dólar e falar, me troca essa moeda aqui por outra moeda, todo mundo faz o quê? Todo mundo se segura, se cola ainda mais no dólar. Não faz sentido. Certo? Então essa desgraça dessa moeda sobe. E aí ela vai ficando cada vez menos competitiva a produção norte-americana. Porque é uma moeda que vai deixando os produtos cada vez mais caros, certo? Se é uma moeda tão valorizada assim, tudo que eu produzo internamente vai ficando também muito caro, certo? Eu não tenho competitividade com os produtos. Ou seja, ao mesmo tempo que os Estados Unidos botam fogo no parquinho, ele se queima no meio, certo? Certo? Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos está no centro do controle, ele também se queima. Faz sentido falar que ele também se queima? Porque os produtos norte-americanos, eles vão ficando literalmente impagáveis. Eles não são competitivos lá fora. Porque a moeda deles é muito valorizada. Certo? Por que um produto chinês é muito fácil de escoar? Porque eles mantêm a moeda deles lá embaixo. Certo? Isso daí implicou em uma quebra das indústrias, diminuição do emprego. Tá. Então, calma lá. Então, a gente tem uma estagnação salarial norte-americana profunda. Eu já comentei com vocês que o salário norte-americano não cresce desde os anos 70. Se mantém até hoje. Não é à toa. Os Estados Unidos, eles simplesmente, para não perder a competitividade que ele já perdeu, ao invés de se reorganizar internamente ou propor um novo arranjo do sistema internacional monetário, ele derruba, ele congela o salário do norte-americano, certo? Só que o norte-americano aqui, ele está vendo cada vez os postos de trabalho industriais dele diminuírem, certo? Faz sentido eu falar que diminuíram? Vão começar a diminuir os postos de trabalho industriais nos Estados Unidos a partir da década de 70? Faz. O salário deles vai congelar, os bons postos de trabalho vão diminuir e a economia norte-americana vai começar a patinar ainda mais. Nesse período, a gente também vai ter o movimento das transnacionais acontecendo, certo? Bom, não dá para produzir aqui. Eu sou a Ford, eu vou para o México, certo? Eu sou qualquer outro tipo de indústria. Eu vou sair e vou para outro país. Aonde? Um país que eu produza por um preço ainda mais barato, que a mão de obra seja ainda mais barata. E isso aqui é uma outra tal contratendencial que a gente tinha visto, né? Eu tenho como produzir em outro lugar, porque eu preciso simplesmente não pagar em dólar o meu funcionário, certo? Eu tenho que garantir que a indústria consiga ser produzida num país que eu pague em outra moeda que não seja o dólar. Eu vou ganhar em dólar, mas eu não posso pagar as coisas em dólar. Faz sentido? Você desloca geograficamente a crise. Sim. E segura que ela exploda. A gente pode até pensar, né, que ao mesmo tempo que segura, que ela vai segurar que exploda, ela também joga para frente, né? Ela quica para frente, né? Porque eu estou envolvendo mais uma economia, né? E aí quando explode, afeta todo mundo. Eu acho que é uma boa imagem, né? Eu estou pegando o meu novelo que eu não consigo arrumar, jogo para você, aí você desenvolve, joga para ele, todo mundo está apertado ao meu, né? Porque se tiver algum problema na minha economia, eu tiro toda a produção do seu país e vou deslocando ela geograficamente. Então, assim, o movimento que a gente está vendo é exatamente esse, certo? A gente tem uma situação muito privilegiada norte-americana, ela é privilegiada o suficiente para não haver uma correção, certo? E ela só, digamos assim, ela só se expande.
Ao invés de retrair, né, você fala assim, acho que se a gente não tivesse tido todo aquele movimento dos encontros das últimas 3 semanas, é natural que a gente pergunte, não, mas por que não para toda a economia, rearranja o sistema monetário internacional e tudo volta a funcionar? Eu acho que já deu para entender qual é o problema, né? Porque a economia é tipo um carro em movimento, né? Você não tem como parar e reorganizar, certo? Bom, e aí a gente vai começar a ter um negócio. Bom, então todos os países têm o principal comprador dos Estados Unidos, os Estados Unidos começam a dar água, então a gente vai ter um problema internacional já nos anos 70, certo? Então a gente vai chamar isso de estagflação. Estagflação, vou fazer essa licença poética, mas lembra muito o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje. Não sei se vocês estão por dentro. A inflação, não. Estagflação é o contrário. Olha eu viajando. Estagflação. Não tem crescimento econômico, certo? Não tem expansão de empregos. A economia não consegue produzir, não está a 7% o PIB, não está 10%, está caindo cada vez mais. Mas a gente está tendo um aumento do preço dos produtos. Ou seja, as pessoas estão ficando desempregadas, mas os preços dos produtos estão aumentando. Ou seja, é o pior cenário, certo? Então, simplesmente está engessado, né? As famílias estão perdendo o poder de compra. A gente está tendo, ou seja, isso aqui são os anos 70, certo? A gente está tendo um problema de crescimento da economia real, né? Vou falar a economia real para a gente ficar mais concreto, certo? E a gente tem que lembrar aquela outra possibilidade que o industrial tem, né? Ou ele transnacionaliza, ou ele segura, porque ele não está conseguindo vender, certo? Então, se ele segura, ele começa a fechar. Aí vai tendo uma diminuição nos postos de trabalho, as pessoas estão desempregadas, ou têm subempregos, só que os produtos não estão caindo. O preço dos produtos está subindo. Ou seja, estagflação é algo que, digamos assim, o sistema monetário internacional, por mais que ele não tenha sido proposto por Keynes nesse desenho, ele é um desenho, a estagflação é algo que o keynesianismo não consegue, porque ele é antinatural também, certo? As pessoas não estão consumindo, mas mesmo assim os preços dos produtos estão subindo, não faz sentido, certo? Em termos econômicos, os mecanismos keynesianos de demanda agregada e de oferta agregada, que a gente também tem outro momento para ver isso, eles não funcionam, certo? Porque o preço está subindo, mas ninguém vai comprar, mas mesmo assim sobe, certo? Então, o final dos anos 70 é como se fosse o laço final que passa a enterrar, né? Porque o keynesianismo, olha que interessante, a gente está falando que não é o keynesianismo que preza, né, que prima a economia internacional nesse período. Mas, classicamente, vai se dizer que o pós-guerra é a primazia do keynesianismo econômico. A gente está vendo que não é bem assim. E mesmo dessa forma, alguém vai dizer, e esse alguém a gente conhece bastante, uma outra corrente econômica vai dizer que foi o keynesianismo que levou a essa situação. E qual é o nome da outra corrente econômica? Que vai dizer que o keynesianismo levou o mundo ao caos. Neoliberalismo. Vamos. Isso daí porque também, pelo menos assim, do que eu ouço da formulação do keynesianismo, não coloca a moeda como parte da equação. Não entendi o que você falou. Não coloca a moeda como parte dessa equação. Só fala da demanda, o jogo da oferta e demanda, mas não intermediado por uma moeda que também se valoriza ou desvaloriza. Então, para o Keynes, a sociedade é uma sociedade monetária. Por isso que, para o Keynes, os agregados econômicos, um parênteses, eles são baseados numa economia monetária. São todos agregados econômicos. Ele tá a gente fala que
O Keynes, a política de Estado é política monetária, porque é câmbio, juros, inflação, certo? Esses são os elementos, né? E consumo das famílias, investimento, exportação, por mais que não sejam, né, não tem câmbio, para o Keynes não existe a possibilidade de uma economia razoável para o capitalismo não implodir se você não tiver, por exemplo, o controle e uma estabilidade cambial. Então, para ele é ponto de partida, que você vai ter uma estabilidade cambial, porque todo o restante é caótico, né? Porque o Keynes é um homem da década, ele está vendo o caos que é o entre guerras. A gente não está falando disso aqui, mas a gente sabe que está tendo uma disputa até estourar a Primeira Guerra Mundial. E entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tem uma disputa cambial entre todos os países muito violenta, certo? Eu diminuo os juros, você aumenta os juros, eu diminuo os juros, eu aumento os juros. Além dos preços dos produtos ficarem impagáveis ou muito baratos do dia para a noite, o preço da mão de obra também despenca do dia para a noite. E ninguém tem a menor possibilidade de gerir uma economia, em termos nacionais, jogando para cima ou para baixo o preço da mão de obra, que é a classe trabalhadora. E o Keynes, ele tem o interesse de manter o capitalismo, ele mesmo fala, né, é domado. E o Keynes fala que ele precisa fazer a eutanásia do rentista. O rentista é o cara que compra e vende dinheiro. Então, assim, o Keynes, ele precisa, né, para uma economia keynesiana funcionar, digamos assim, em termos clássicos, ela precisa desse chão arrumado. Não é que, na verdade, ele não fala da moeda porque ele pressupõe que a moeda está funcionando, né? Mas, assim, você não tem a menor possibilidade de fazer a teoria geral dele funcionar se você não fizer a eutanásia do rentista, se você não impedir que os juros subam e desçam enlouquecidamente. Você tem que segurar os juros. Os juros não pode ser um mecanismo de competição entre as nações. Então, assim, ele não fala falando muito, né? Não sei se eu consigo deixar claro, assim, faz sentido. Eu sei que eu estou falando de um jeito horroroso sobre o Keynes, assim, mas é tanta coisa que a gente precisa de uma aula só sobre o Keynes, né? Que é o que eu costumo fazer. Mas o Keynes, ele é um cara muito, muito inteligente. Ele entende que, digamos assim, em termos marxistas, né, em termos de teoria do valor, ele entende que o valor se valoriza, né? A questão, bom, como é que eu faço isso dentro do capitalismo não funcionar, né? Então, tipo, Keynes, você vai ter um problemão. Como é que você faz para isso não inundar, né? Então, eu acho que a gente também está diante de uma contradição da própria proposta keynesiana, né? Como é que você segura o valor para não se valorizar se a tendência da economia é essa, né? Porque o Keynes, ele tenta colocar em outro norte a economia. A economia não tem essa função, né? O capitalismo, ele tem essa função de se expandir, mas ele vai tentar cortar, digamos assim, o pescoço da cobra, que é a eutanásia do rentista. Como se isso fosse possível. Faz sentido o que eu falei? Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Vi um diagrama uma vez que era uma pergunta assim: você é contra o capitalismo? Aí, não. Aí, tipo, uma provocação, né? Não. Aí, você tem certeza disso? Sim. Aí ela no Adam Smith. Outro lado, você é contra o capitalismo? Não. Você tem certeza disso? Não. Aí ela no Keynes. Você é contra o capitalismo? Sim. Tem certeza disso? Sim. Marx, tem certeza disso? Não. Dava no Keynes de novo. Não tinha certeza. Vai descendo, assim. Eu acho que resume bem. É ótimo. A escola de Campinas, da Unicamp, assim, ela é o Keynes, assim, ela tem que ter um busto do Keynes na entrada e na saída. A FEA não tem um busto do Keynes na entrada e na saída, entendeu? Não tem, né? Não tem, né? O INSPER não tem, né? Porque eles trabalham por mais que eles trabalhem com essa noção de agregados, porque depois do Keynes todo mundo trabalha com agregados, ninguém trabalha com essa norma de que você tem que fazer a eutanásia do rentista. Então, assim, é muito interessante, né? Porque o Keynes, a revolução keynesiana é conseguir olhar para a economia e falar: a gente tem que estabelecer um comportamento padrão para isso aqui.
né? Ele tem que garantir. A gente vai ver, por exemplo, se vocês estiverem comigo lá, enfim, a gente fala de como funciona a demanda agregada e a oferta agregada, né? Como é que a oferta agregada vai gerar, né? A demanda agregada gera oferta agregada, que gera emprego, que gera inflação, né? Que é uma roda. É muito bonito, assim, textualmente, porque ele consegue criar um diagrama de funcionalidade. O problema é que esse diagrama não vai funcionar se você tiver especulação cambial. E a gente está vendo que de partida já tinha toda a possibilidade de ter especulação cambial. Então, né? Então, colocar toda a culpa dos anos 70, dos anos dourados no lombo do Keynes não me parece muito honesto. Mas quem vai articular isso são os não keynesianos, que não necessariamente são os marxistas, porque durante o período clássico aqui, do capitalismo da Era de Ouro, os marxistas vão namorar e muito o keynesianismo. Vai rolar um flerte fatal. Ou se vai, porque tá tudo estável, tá tudo bem. Bom, são os neoliberais. A gente não pode esquecer que o Hayek está escrevendo, está vivíssimo lá em 44, dizendo, olha, a saída não é essa democracia não, certo? A saída não é o bem-estar social, a saída é o liberalismo. E ele fica num ostracismo profundo até essa época aqui. Quem que vai ser eleito na União... na Inglaterra, meu Deus, eu penso em UK, eu vou falar União agora. Bom, quem que vai ser eleito na Grã-Bretanha em 79? A Thatcher. E o discurso dela é a própria invocação do Hayek. Certo? Tudo bem. Antes de pular, a gente só está falando dos países centrais, mas a gente tem que lembrar que no meio disso tudo a gente tem o choque do petróleo, ou seja, a economia já está toda... Veja, não é que ela está... Os termos começam a ficar complicados agora, porque a economia, não é que ela está em frangalhos, porque assim dá a impressão de que ela está para morrer a qualquer momento. Mas ela já está um Frankenstein aqui, certo? Não tem uma renovação do sistema de Bretton Woods, não tem nada. É essa coisa, por isso que se fala... Os economistas tradicionais chamam de anarquia, né? O capitalismo, não é o anarcocapitalismo, amor de Deus, mas que o sistema ele é anárquico, né? Porque não tem nada assegurando nada, certo? Não tem sistema monetário internacional. Eu acho que semana passada até alguma coisa no jornal saiu de novo, porque está rolando uma guerra comercial ferrada dos Estados Unidos com a China, então voltaram a falar até de décadas em décadas. De crise em crise, as pessoas lembram que não tem sistema monetário internacional. Ai, não tem, né, gente? Puxa, a gente tinha que fazer alguma coisa. No meio disso tudo, a gente tem choque do petróleo, que é uma quantidade gigante de dinheiro que vai ficar concentrada, porque não sei se a gente tem isso claro, mas os países da OPEP, eles vão receber rios de dinheiro. Tudo bem. Você já se perguntou por que vamos pensar, o Irã, não vou falar Arábia Saudita porque lá é tudo vendido, mas por que o Irã não é uma potência industrial? Por quê? Acho que porque não precisava ser, né? Não precisava ser, mas e se quisesse? Assim. E se o Iraque quisesse ser uma potência industrial? Porque imagina, os caras estão sentados no barril do petróleo. Eles têm dinheiro, certo? Por que eles não são assim? Porque os Estados Unidos não deixam. Então, você vai aumentar o preço do petróleo? Vai, tudo bem. Mas você não vai poder investir o dinheiro em expansão tecnológica. Nenhum país industrialmente avançado vendeu nenhuma plataforma tecnológica para nenhum dos países da OPEP. Que legal, certo? É como se o dinheiro tivesse embargado. Bom, se você não tem, industrialização para investir,
Por mais que você compre postes de luz para todo o país, você não tem exatamente onde investir muito dinheiro, certo? Então a gente tem uma quantidade gigantesca. Você pode comprar um time de futebol também, você pode fazer umas coisas mais malucas assim. Mas isso é agora, né? Imagina o quanto de dinheiro ficou rodando. E esse dinheiro rodando, tá rodando aonde, gente? Porque tá parado no banco, certo? E dinheiro parado no banco não tem dinheiro parado no banco, certo? Então a gente tem milhões de petrodólares, que a gente chama assim, parados rodando. A gente tem que pensar como se fosse um monte de passarinhos, certo? A gente tem petrodólares, a gente tem uma quantidade de dólares imensa rodando à procura de investimento. Aí eu coloquei aqui que empréstimos a ditaduras, que é um capítulo à parte, mas o Brasil se beneficiou muito de empréstimos norte-americanos, porque eles tinham interesse em viabilizar isso aqui, em termos econômicos da ditadura, com empréstimos robustos, que eram muito bem pagos, com ORTNs, que eram obrigações reajustáveis do Tesouro, certo? Toda forma de investimento rentável era feita. E a gente vai ter uma pressão para que outras economias fiquem abertas para que investimentos promissores aconteçam. Isso lembra alguma coisa, né? É o laboratório do Chile, né? Isso. Sim. A gente vai começar a ver uma série de investimentos, de inserções mesmo, de uma quantidade de capital absurdo em vários focos, certo? E a gente vai ver esse movimento até o famoso anos 90, que é a globalização. Tudo bem? Então a gente tem petrodólares e a gente tem eurodólares, porque nos Estados Unidos, por incrível que pareça, num passado muito remoto, até mais ou menos princípios de 2000 a princípios de 99, olha só que louco, acho que foi a última legislação anti-mercado financeiro que caiu. Nos Estados Unidos, no pós-guerra, se criou toda uma legislação que impedia, que buscava fazer esta eutanásia do rentista. Por exemplo, você não tinha depósito, né? Por exemplo, se você depósito em poupança, digamos assim, nos Estados Unidos, se você tivesse uma conta com dinheiro parado, ela não ia render, hipótese alguma, certo? Então, o que esses nobres industriais começaram a fazer? Vou deixar o dinheiro parado no banco aqui? Se a economia está circulando, tanto faz, o dinheiro não precisa ficar no banco. Eu não estou esperando que ele renda, certo? É um mecanismo que eu obrigo o cara a tirar o dinheiro do banco e investir. Investir aonde? Em trabalho? Em produção? A gente já viu que isso não está dando certo. Para onde eu posso colocar esse dinheiro que não vai ser dentro do mercado norte-americano necessariamente? Na City de Londres. A Inglaterra, durante todo esse período, ela continuou funcionando como o pulmão, o coração e o cérebro do mercado financeiro internacional, certo? E conforme, se a gente quisesse pegar uma radiografia desse movimento, conforme a economia internacional vai dando errado, vai dando um passo em falso, a City de Londres começa a crescer. Então, os petrodólares vão para a City de Londres, buscando investimento. Os eurodólares, que são esses capitais norte-americanos que estão afluindo da economia interna norte-americana, estão buscando investimentos rentáveis na City de Londres. E a City de Londres está começando a expandir a capacidade do próprio mercado financeiro, ou seja, é uma pressão gigantesca, certo? Em 79, a Inglaterra vota pela Thatcher, a fofa. Ah, Jesus. Então a Thatcher tem aquela série de frases icônicas: não existe Estado, existem famílias e indivíduos, certo? Agora você tem o direito a ter a sua propriedade privada, a sua casa, certo? Todo trabalhador tem direito a ter a sua casa, né? Como ela fala, como se as pessoas morassem embaixo da ponte. Mas não, os trabalhadores moravam naquelas casas específicas,
certo? Mas ela começou a desmontar o estado de bem-estar social e a quebrar os sindicatos. O sindicato dos mineradores ingleses era gigantesco. Acho que era o maior sindicato que nós tínhamos no mundo todo, assim. Porque a gente tem muita mina de carvão lá, né? E os caras eram muito fortes. Bom, a Inglaterra tinha uma escola de sindicatos muito grande, né? E a Thatcher quebrou um a um. Depois que ela conseguiu quebrar o sindicato dos mineradores, os outros vieram com mais facilidade, mas ela foi desmontando toda a articulação sindical. Então, esse movimento que a gente vê de quebra dos sindicatos, que foi muito comum nos anos 90 aqui, isso começou lá, já nos anos 80. E o Reagan, que eu quero lembrar para vocês que era um ator de filmes de faroeste, ou seja, os Estados Unidos têm uma boa tendência em votar em pessoas peculiares, e foi eleito e reeleito, certo? A primeira coisa que ele fez foi baixar o imposto de renda de pessoa física, porque ele, como ator, se sentia vilipendiado. Então ele pensou, se eu diminuir o imposto de renda de pessoa física, as pessoas vão investir mais, que eu acho um absurdo ser tributado. Então ele pensou na cabecinha dele, a partir da vida de ator, ele foi lá e cortou o imposto de renda da pessoa física, que até hoje os Estados Unidos não conseguiu recuperar, certo? Nunca mais os Estados Unidos conseguiu aumentar o imposto de renda da pessoa física depois do Reagan. Também quebrou os sindicatos. Tem vários filmes norte-americanos famosíssimos, agora que obviamente a professora tem amnésia, não lembro de nenhum, mas tem histórias assim super famosas de J.P. Morgan, são os caras assim super obscuros que simplesmente iam lá e quebravam os trabalhadores do sindicato. Qual é o nome daquele Carnegie Hall, é isso? Carnegie Hall? Então, o Carnegie Hall eram empresários do ramo industrial, assim, de siderúrgica, sabe? Gente grande, assim. John Carnegie. Isso, obrigada. Ele é o meu grilo dessa vez, essa semana. John Carnegie, isso. Então, assim, para desbaratar uma greve, eles mandavam os mafiosos lá, sem dó nem piedade, entendeu? Matava mesmo, matava. Teve até um evento, acho que foi semana passada, de rememoração, que mataram, acho que uns 20 sindicalistas nessa. Um momento anedótico. Enfim, então, assim, o Reagan, ele expande essa política contra os sindicatos e, de novo, se você não produz empregos, se você não cria estabilidade, onde as pessoas vão tirar dinheiro para consumir as coisas? Porque as famílias continuam precisando comer, fazer as coisas. Como é que faz? Como é que o American Dream continua? Cartão de crédito. Então, ao invés de você, de novo, tentar organizar, que eu não estou sendo ingênuo em falar, entende? Ao invés da coisa se organizar num sentido menos caótico, a saída é por crédito, ou seja, a saída é para frente. Então, o Reagan foi lá e criou as políticas de crédito familiar, certo? Ou seja, ele foi lá junto dos bancos e, digamos, insuflou a possibilidade das famílias usarem cartões de crédito. Para quê? Para grandes compras? Não, compra do mês, compra de saúde e assim sucessivamente. Então, a cultura do cartão de crédito também é recente aqui, mas é uma cultura que foi sendo arraigada nos Estados Unidos desde os anos 80, ou seja, ao invés de melhorar o padrão de trabalho das famílias, você sai pelo consumo, tudo bem? E o governo norte-americano faz isso direto. Foi a jogada da Dilma de reduzir o ICS durante o período? Mas isso não vai direto a fornecimento de cartão de crédito, certo? Linhas de cartão de crédito. Aqui é cartão de crédito. O governo norte-americano vai fazer isso de novo em 2004, 2005, via hipoteca. Com publicidade em todos os canais de TV falando para as famílias hipotecarem as casas delas, mais de uma vez, se fosse necessário. O governo norte-americano fez isso. Mas eu não entendi. O
impacto da quebra dos sindicatos? Eu não entendi o que é. Então, você está tendo cada vez menos trabalho industrial. E os sindicatos estão ficando cada vez, ao invés deles terem mais força, né? Porque eles estão vendo as pessoas ficarem desempregadas, não é que o sindicato não tem mais o papel de garantir salário ou reajuste, ele simplesmente está ficando cada vez menor. E a expectativa desses caras é que o sindicato não exista mais. E é o que eles vão fazer. Então, assim, tem hoje na Inglaterra, eu não sou a pessoa mais habilitada porque eu fico constrangida de entender, mas hoje na Inglaterra tem um sistema de pagamentos por trabalho que é hora trabalhada, hora paga. Isso jamais existiria aqui. Tá? Nos Estados Unidos também, você não tem sindicato em absolutamente nada. Certo? Você extermina o sindicato. Se você extermina o sindicato, ao que tudo indica, você não precisa de mais leis trabalhistas também. E a gente está vendo que se você não tem mais leis trabalhistas, você vai flexibilizar ao máximo a força de trabalho. Faz sentido o que eu estou falando? Isso tudo parece muito recente pra gente, né? Aí vocês se perguntam, né? Um monte de gente desempregada, vivendo na base de crédito, ou seja, comprando hoje para pagar amanhã. Por que não estoura? Por que a gente não vê um monte de gente se organizando e protestando? Assim, fazendo perguntas bem básicas, assim. Qual é a mágica aqui? Porque parece meio... né? O poder de compra diminui, menos postos de trabalho, as condições estão cada vez piores. Lembrem-se sempre do pai do Cristo. O que é que acontece que as pessoas não se organizam, digamos assim? Né? Estou repondo questões que a gente vem vendo ao longo de todas as últimas vezes. Qual é o nó disso aqui? Não, na consciência de união de classe? A gente tem isso, e a gente tem que lembrar que o problema é que o fracasso é seu. Certo? O fracasso é seu. Você poderia ser uma pessoa, um empreendedor, poderia gerar outras formas de renda, trabalhar em outros lugares, ser mais versátil, fazer um curso, renovar, mudar de área, hipotecar sua casa, e assim sucessivamente. A gente está vendo uma mudança de eixo, de responsabilização de políticas de Estado, isso quando a gente sequer as tinha como rótulo do governo norte-americano, mas, por exemplo, até na Europa a gente está vendo um descasamento cada vez maior, passando uma responsabilidade do Estado cada vez mais para os indivíduos, e foi o que a gente viu desde o primeiro encontro aqui. Porque é chocante, você vai vendo a condição de vida das pessoas, por que isso não explode? E aqui tem o da situação da Europa também. Um vídeo ótimo, não? Bom, então a gente está entrando num descompasso. A gente estava vendo aquelas fotinhas bonitinhas que eu coloquei. Era um período que a gente chama de período dos anos dourados do capitalismo. E a gente está entrando no neoliberalismo e o pessoal sempre se questiona, né? Qual é a diferença de Jesus Cristo, né? A gente tem que lembrar que o liberalismo, ele está sendo propositivo, né? Quando ele é proposto, quando ele surge, ele é propositivo no sentido positivo da afirmação, né? Ele quer conquistar direitos, ele quer reformular a sociedade, ele quer acabar com os estamentos, né? Ele tem uma proposta promissora, né? Ele vem junto, casado com o iluminismo. O neoliberalismo, ele não tem esse horizonte, digamos, iluminista. E ele também não é propositivo, ele é muito pelo contrário, certo? Ele é como se ele fosse a negatividade da proposta, certo? Ele é a mesma natureza, só que ele vem sem o horizonte de perspectivas, né? Gente como o Adorno e o Horkheimer vão falar que, bom, é exatamente a proposta liberal iluminista que vai fazer com que as coisas cheguem ao momento que nós estamos. O neoliberalismo é só um desenvolvimento, né, da ideia. Mas o neoliberalismo, ele não propõe
propõe direitos, ele não propõe um mundo novo, ele não propõe o fim de condições de trabalho como a estamental. Ele simplesmente está dizendo que ele é mais capitalismo que vai solucionar os problemas. Ele não está dizendo de um novo horizonte de perspectivas, ele está propondo mais capitalismo.